A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC, decidiu, em avaliação inicial, não recomendar os medicamentos do chamado kit Covid para o tratamento hospitalar dos pacientes infectados pelo novo coronavírus. O documento ainda vai passar por consulta pública e voltará a ser avaliado pela comissão. Em depoimento na CPI, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não quis responder sobre o uso de cloroquina em pacientes com Covid, afirmando que a avaliação precisa passar pela referida comissão. Durante uma conversa que teve com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltou a demonstrar contrariedade ao isolamento social. Vamos ouvir. Tem alguns idiotas até hoje ficam em casa. Se o Campos tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome. Esse idiota tinha morrido de fome. E nós, com certeza. E daí ficam reclamando de tudo. Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Serrão, como é que você avalia? Pois é, o presidente Bolsonaro hoje de manhã ele se superou, né? Além dessa fala, ele também disse que ele era imorrível, era incomível e também imbrochável. O primeiro caso a gente sabe que dá para contestar porque todo mundo vai morrer um dia, né? Todos nós havemos de morrer um dia. Então, esse caso a gente derruba. Os outros dois casos eu não gostaria de testar para saber a veracidade científica da declaração do presidente Bolsonaro. Agora, que o presidente agiu, falou uma coisa, um ponto importante, falou que essa questão do fique em casa, essa questão desse isolamento, ele não obedeceu a critérios científicos. Não adianta querer dizer isso. Foi, sim, uma pichotada. Governadores e prefeitos, na verdade, agiram politicamente. Eles tinham a intenção clara de promover um desgaste do governo federal para ver como isso ia bater no Bolsonaro, prejudicando, paralisando a atividade econômica. Só que, na verdade, o feitiço virou contra o feiticeiro, que hoje governadores e prefeitos estão pagando o ônus desse desgaste político, da tragédia econômica gerada pelo esquema do fique em casa, pelo esquema do lockdown. Então, o troco vem, o troco chega. Bolsonaro não errou quando disse que não poderia se parar a economia. Ele estava certo naquele momento. Ele pode ter errado em outros sentidos, em outras declarações que fez, no excesso de importância que ele deu à cloroquina. Então, isso sim é questionável. Outro ponto que a gente também tem que lembrar é que os médicos ainda não têm certeza de coisa alguma. O próprio Ministério da Saúde agora recomendou que não se deve usar aquele kit medicamento nos hospitais. E talvez tenha razão. Por quê? Qual é o detalhe? A gente, como leigo, sabe que todo mundo que foi afetado por esse Covid teve um problema assim de cara, que foi o problema no fígado. O fígado infectado, ele não permite que o fígado não funcionando direito, ele atrapalha o efeito de qualquer medicamento. Não tanto o medicamento que pode fazer mal ao fígado, quanto qualquer outro medicamento que precise ser necessário para acelerar a cura do mal que aquela pessoa estiver sentindo naquele momento. Então, tudo é muito polêmico, tudo foi feito de modo muito experimental. Não foi feito nada com certeza e nem com toda essa ciência que o nego encheu a boca para falar. Então, a gente ainda tem muito a aprender sobre esse combate à Covid e temos que ficar muito atentos. O certo é, saúde você só cuida preventivamente. E assim mesmo, preventivamente, algumas coisas você não consegue nem prever. Vimos aí agora o caso recente e lamentável da morte do prefeito de São Paulo com câncer no aparelho digestivo, que é dificílimo de ser previsto até pelos mais sofisticados exames. Quando você já constata ele, você já está ferrado. E o caso do Covid, muitas vezes, quando se constatou a gravidade do Covid, você já estava ferrado. Então não adiantava mais entubar, fazer coisa alguma. Aquela pessoa que tivesse comorbidade, ela já estava praticamente ou com grande chance de morrer. Agora, eu fico pensando aqui quando o presidente diz o seguinte, tem idiotas que até hoje ficam em casa. Ele está se referindo à crítica que ele faz ao isolamento social, mas tem muita gente que está em casa que tem medo mesmo do vírus, né? Como é que se trabalha isso e qual que é a repercussão disso numa estratégia eleitoral do presidente da República de chamar as pessoas de idiota? Ou seja, a pessoa vai ficar em casa, necessariamente ela não pode vir a votar no Bolsonaro e vai ser chamada de idiota?
Como é que é isso? Eu quero ouvir de vocês. Que estratégia de comunicação é essa do presidente da República de falar que as pessoas são idiotas? Eu vou ser rapidinho. Isso aí é mais um erro de comunicação do presidente. Ele tem que ser muito preciso quando ele faz algumas críticas. Quando ele generaliza, como ele fez nessa, ele acaba atingindo todo mundo. Então, tem que se respeitar quem teve medo. Querer ficar em casa ou não é um direito à liberdade que cada um tem. Agora, você não pode ficar em casa por imposição estatal de governadores e prefeitos, como aconteceu. Agora, se cada um tem a sua sabedoria, a sua vontade, o seu sentimento diz que é para ficar em casa, a pessoa tem o direito de ficar em casa e o presidente não deveria ter feito essa crítica assim tão abrangente. Tem pessoas que têm menos medo do que outras, não é não, Amanda? E tem pessoas que ouvem a ciência, a medicina, que recomendaram, o próprio Serrão falou que a melhor maneira é prevenir qualquer doença, e a melhor prevenção, nesse caso da Covid, é o distanciamento social ou o isolamento social para quem puder ficar em casa. E depois a vacina, só que a vacina demorou quase um ano até agora, e mesmo com a vacina, a melhor estratégia ainda é a combinação dos dois, o distanciamento social, isolamento social em alguns casos, pelo menos quando a pandemia recrudesce, e a vacina. Então, para mim, idiota é quem promove aglomeração, quem não usa máscara, quem expõe as pessoas queridas, familiares e amigos ao risco, porque se aglomera e depois encontra essas pessoas, então essas pessoas ficam sob o risco da Covid. E idiota é quem não respeita, é quem acha que só os mais fortes sobrevivem, não respeita os mais frágeis, esses sim, ou que têm comorbidade, que são grupo de risco da Covid e que não ficam em casa por um sentimento ou por covardia, não, ficam em casa porque precisam, porque sabem que correm o risco de morrer. Idiota é quem não compra vacina, ou então acha que a vacina vai transformar alguém em jacaré, ou defende o tratamento precoce sem o menor respaldo da ciência, ou então acha que a pandemia que a Covid é só uma gripezinha, ou ainda acha que a Covid não iria continuar em 2020, em 2021, que iria acabar repentinamente, desaparecer em 2020, e não fez sequer previsão no orçamento de 2021 para combater a pandemia. Ou que não atende as pessoas morrendo sufocadas, sem oxigênio em Manaus, ou que não conversa com governadores e prefeitos para ter uma coordenação nacional da pandemia. Eu agradeço, sim, a todos os idiotas que puderam ficar em casa, que quiseram ficar em casa, que ouviram e respeitaram a ciência e a medicina e ficaram em casa. Porque se não fossem por eles, provavelmente nós teríamos mais de 800 mil mortos e não mais de 400 mil, como já temos, e já é um morticínio e uma tragédia. É por causa desses idiotas. Agradeço também aos que tiveram que sair de casa para trabalhar, que exercem trabalho ou profissões essenciais, além dos homens do campo, também são os homens da cidade, são os profissionais da saúde, são os profissionais que atuam nas estradas, como os caminhoneiros. Então, temos que agradecer a eles, porque o Brasil continuou funcionando graças a esses profissionais, esses trabalhadores que muitas vezes arriscaram a própria vida para sair e trabalhar. Então, idiota é quem faz esse tipo de declaração. E o que você disse, Paulo, é verdade. O presidente Bolsonaro vai precisar de todas essas pessoas que ele classifica como idiotas para se reeleger ano que vem. Então, é melhor ele parar de falar só para a bolha dele, só para as redes sociais e começar a pensar no Brasil. E tem muita gente ainda com medo da Covid. Esse é um tema de maior impacto na sociedade hoje. Você, Constantino. Curioso que a Amanda tentou chamar o presidente de idiota, mas acabou chamando boa parte da nossa audiência. E olha só, o uso do termo é forte, né? Mas contra o presidente está tudo permitido, até mesmo gente que chama ele de broxa ou coisa assim em revistas, que já foram até sérias, mas outro dia estampavam o governador de São Paulo como salvador da pátria. Ali a gente sabia que tinha virado piada. Veja, 3 coisas ficam dessa pandemia, Paulo, 3 coisas. A politização de um remédio. Isso foi uma das coisas mais abjetas que eu já vi, né? A arrogância de idiotas que falam em nome da ciência e que não entendem nada de ciência, né? E essa tentativa de monopolizar a ciência, portanto, e virar as costas à insensibilidade em relação ao aspecto da economia, né? Hashtag fica em casa, postando videozinho com vinho e tudo mais, achando que era um grande humanista, enquanto que as pessoas lá fora estão vivendo outra realidade. Sobre a cloroquina, que tem a ver ainda com esse nosso debate, eu não vou nem voltar, porque a politização de um remédio que vários médicos estavam defendendo no campo da observação ali, né, é algo, bom, enfim, é muito podre isso, né, muito podre, o tempo vai julgar essas pessoas. São os mesmos, eu disse, que estão tentando a porta de entrada para maconha no Brasil, que está em votação
né? A maconha virou tratamento medicinal, né? Mas a cloroquina é veneno. São Paulo foi exemplo aqui de sucesso da ciência, mas é o estado que mais mortes absolutas tem no país, né? Representa quase 1/4 das mortes absolutas. E o Brasil foi um fracasso. Então, e aí esse mesmo pessoal cita as mortes absolutas, do 400 mil, e aí tira da cartola que se não fosse o isolamento seria 800 mil, né? A ciência é feita da cabeça deles, né? Quando estão viajando na maionese. Então, assim, é um negócio assustador, né? Assustador. Veja, o presidente pode usar os termos fortes, mas ele está se referindo a essa turma do hashtag Fique em Casa, que acha que fala em nome da ciência, e óbvio que tem muita gente com medo, agora até porque a cobertura da mídia abutre coloca qualquer pessoa que por acaso liga nesses canais apavorada, né? Então, assim, houve um trabalho de tornar todo mundo histérico e apavorado, porque o pânico submete as pessoas a esse tipo de controle social, e não tem nada de ciência nisso, né? Então, isso fica também. Agora, olha que curioso, a manchete da Folha de São Paulo hoje diz: isolamento atinge níveis mais baixos desde o início da pandemia. O próprio Datafolha reconheceu isso. Brasileiros que dizem estar totalmente isolados ou só sair quando é inevitável são 30% e eram 72% há um ano atrás, né? Então estamos no nível mais baixo do isolamento. Eu convido todos a darem uma olhada nos dados oficiais de morte. A própria Amanda citou aqui o exemplo, né, de São Paulo como sucesso. Ela vai atribuir o quê? A vacina? Ao isolamento? É difícil, né, pensar em ciência aqui. Sabe por quê? Porque está caindo, mesmo com esse isolamento, atingindo os níveis mais baixos. Aí vão falar assim, a vacina, idiota. Será? Porque o Chile já tinha vacinado muito mais e o Uruguai o dobro do Brasil e os dados estão piores. Então, é muito difícil conversar a sério com esses idiotas que acham que falam em nome da ciência e ficam repetindo esses slogans. Isolamento, lockdown, vacina. Aí o cara esfrega vários dados, né, e fala assim, como é que fica a narrativa agora? Aí a gente sabe como é que fica, né? Fuga pela esquerda, saída pela tangente. Amanda. Os países que vacinam bastante, que também tomaram medidas de isolamento social, estão virando a página da pandemia de Covid. É muito fácil observar Uruguai, isso, Constantino. Chile, sim, é verdade. Israel, Reino Unido, Uruguai e Paraguai Chile, tinham aberto... Uruguai e Paraguai tinham aberto toda a economia. Exato. Foi a P1 que chegou ali P1. No Uruguai, no Paraguai, na Argentina, exatamente a variante de Manaus. E eles já estavam com a economia totalmente aberta, pelo menos desde outubro. Então, quando você tem a combinação desses dois fatores, uma variante chegando e a variante... A Argentina também, e a variante chegando e a economia aberta, aí a gente tem um território, uma combinação explosiva, e é justamente por causa disso que o contágio, a contaminação cresce, e você chega a números tão altos. Depois que você fizer algumas semanas de isolamento social, esses números começam a cair, como aconteceu no Brasil. Todos os estados adotaram medidas restritivas mais rígidas, sim, e começaram a liberar agora. Os números estão mais baixos, mesmo assim, ainda estacionados em patamares muito altos. O Brasil continua com quase 2.000 mortes por dia. Muitos estados e capitais têm 80% das UTIs lotadas. Você acabou de mencionar que São Paulo era um sucesso. Meu Deus, eu fico sem entender nada do que você fala. Se é sucesso, se é fracasso, é difícil, depende de quem é o alvo. Se dá para atacar o governo federal, não depende de quem é o alvo, Constantino. Você usou as mortes em São Paulo como número absoluto. Obviamente, é o estado mais populoso do país. Agora, se você for pegar em termos comparativos, em termos proporcionais, São Paulo está em 10º lugar na lista de mortes por milhão. Foi só isso que eu te disse. Se você falou do Brasil em 10º lugar, se você quiser preferir colocar o Brasil em termos absolutos de morte, nós temos 435 mil mortes e estamos em 3º lugar. Só perdemos para Estados Unidos e Índia. Então, Amanda, o Brasil aparece pior nessa comparação, se você quisesse pautar por números absolutos. Amanda e Constantino, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, é bem rápido mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta para discutir mais esse tema. E antes do intervalo comercial, a gente estava discutindo aqui sobre a questão do isolamento social. O Constantino estava colocando o questionamento se a queda de mortes está acontecendo graças à vacinação ou não. Eu queria continuar um pouquinho mais essa discussão. Agora é o Consta. Paulo, de novo, né? Você mostra os dados, os fatos, sempre incômodos às narrativas partidárias, politizadas ou ideológicas, e sempre tem fuga pela tangente. Então, eu já dei várias vezes o exemplo, por exemplo, do Texas. O Texas abriu tudo há mais de 2 meses
e continuou caindo. Aí o Dr. Fauci, que é o mandeta americano, estava preocupado, o Joe Biden foi contra, o presidente de esquerda, e a mídia militante também. Ainda é cedo para dizer. Agora continua, caindo. Aí eles vão puxar da cartola alguma narrativa. Não, é porque o momento era diferente. Aí agora que o governador da Flórida está dizendo já que vai perdoar todo mundo que infringiu as regras de isolamento, de máscara e tudo mais, porque percebeu que isso não resolveu nada. Isso não foi científico. Né? O governador da Flórida, que tem números melhores do que a média para mostrar, e que foi muito atacado pela mídia, ao contrário do governador de Nova York, que tem resultados péssimos para mostrar. E olha que a Flórida tem uma população média mais alta. Aí, o problema no Brasil é vacina. Só que o Chile e o Uruguai vacinaram muito mais. E aí, quando a curva começou a disparar nesses países, eles falaram, não, mas é a variante. Mas é a variante também que levou um monte de gente em São Paulo para o hospital. E a óbito, infelizmente. Mas aí, nesse caso, não surge essa narrativa. Ou então, quando surge, até em variante bolsonarista. Tentaram culpar o presidente pela variante. Né? Então, assim, o nível de politização nessa pandemia está simplesmente algo abjeto. E a paciência das pessoas está no limite. É por isso que o presidente se referiu dessa forma. Só idiota hoje em dia não fica em... Tem gente com muito medo. Quem liga na certa emissora aí não sai de casa para os próximos 3 anos. Né? Só abutre. Agora, tirando o perfil de risco da equação, né? Quem fica repetindo esse tipo de narrativa... Né, do lockdown científico com as fases coloridas, fica em casa, a ciência, não sei o quê. Esse está, sim, agindo como um perfeito idiota. Ô Serrão, e essa rejeição da Conitec em relação ao tratamento precoce? Pois é uma questão médica. Eles definiram que como tratamento médico já hospitalar, ela não funciona. Ela pode não funcionar direito. Mas isso não quer dizer que os medicamentos não sirvam para um tratamento preventivo ou até o que estão chamando um termo equivocadíssimo, tratamento precoce. Aliás, a guerra de narrativas ela atrapalhou criando termos estúpidos e que não explicam direito as coisas. Isolamento social. Isolamento social é sinônimo de lockdown, de você manter as pessoas paradas, isoladas, fica em casa e economia parada, causando transtornos econômicos que certamente geraram grandes prejuízos econômicos e para a saúde mental das pessoas. E o isolamento e o distanciamento social é outra coisa. Você manter distância de pessoas que poderiam estar infectadas. Quem se aproximou de pessoas infectadas em alto grau, pegou a Covid. Da mesma forma como pessoas adquirindo Covid em casa, no seu isolamento. Como é que você explica isso? Né? Então, não tem o papo da ciência, o argumento da ciência foi muito usado de maneira demagógica numa briga de narrativa que, na verdade, politizou a pandemia e causou esse pandemônio que nós estamos vendo agora. Tudo, repito, o objetivo principal, tático, da oposição que usou as narrativas foi tentar atingir o presidente Bolsonaro para que custasse caro para ele essa pandemia. Só que a questão do mundo real é diferente. As pessoas perceberam que a coisa não é bem assim. E agora estamos tendo, de repente, a flexibilização de tudo que foi dito antes. Então, tudo que foi falado antes, agora vamos ouvir a narrativa contrária, porque tudo tem que ser retomado, a vida normal tem que voltar e a economia tem que continuar. Então, tudo contraditório demais. Muita narrativa, pouco fato real. Amanda Klein, sua vez. O fato real é que, finalmente agora, né, 1 ano depois do início da pandemia, você finalmente tem uma equipe técnica que é coordenada, liderada pelo pneumologista Carlos Carvalho, que já se pronunciou em diversas ocasiões contra o uso da cloroquina, e essa equipe foi montada a pedido do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Só agora eles estão desenvolvendo um protocolo de tratamento hospitalar para a Covid. Então, antes a gente não tinha coisas básicas como a forma de intubar um paciente, que medicamentos usar, quais medicamentos do kit de intubação em diferentes níveis. Se não tem um medicamento tal, que medicamento, qual é o plano B, qual é o plano C. Então, agora isso está escrito e detalhado para que todo o SUS, todos os estados, todas as capitais possam seguir esse mesmo protocolo de tratamento hospitalar. E por que isso foi pedido? É até mais importante do que o tratamento precoce e
ressaltar aqui, porque o Marcelo Queiroga percebeu, o ministro da Saúde, que em várias capitais, estados, por exemplo, do Nordeste, quando o paciente era entubado, 80%, 90% dessas pessoas faleciam, morriam. Então, opa, o que está acontecendo? O que estão fazendo de errado? Porque a gente sabe que muitas dessas equipes não têm a experiência de um intensivista para entubar esses pacientes. Por isso que a gente precisa definir muito objetivamente um protocolo para o tratamento hospitalar da Covid. E um dos trechos desse documento, isso ainda vai passar por uma audiência pública até ser aprovada ou rejeitada pela CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, um trecho do documento diz o seguinte: alguns medicamentos foram testados e não mostraram benefícios clínicos na população de pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados, sendo eles hidroxicloroquina ou cloroquina, azitromicina, lopinavir, colchicina e plasma convalescente. A ivermectina também não possui evidência que justifique seu uso em pacientes hospitalizados. Ora, mas o que tínhamos até agora? Um protocolo, uma orientação do Ministério da Saúde, desde maio do ano passado, recomendando justamente o uso da cloroquina, inclusive em ambiente hospitalar, com milhões de comprimidos distribuídos para todas as cidades e estados desse país. Ou seja, nós tínhamos uma política de saúde pública com uso de recursos de dinheiro público pagos do bolso do contribuinte para distribuir comprimidos, para distribuir medicamentos sem comprovação científica. Então, isso por si só é um absurdo, é o que fica muito explícito nesse documento agora apresentado à CONITEC. Perfeito. Constantino, bem curto, por favor. Não, bem curto, só o currículo da doutora Mayra está no meu Twitter, Constantino, para quem quiser ver, né? Que a Amanda falou que ela não tem experiência, enfim. Mas é só para resolver São Paulo, né? São Paulo tem 44 milhões de habitantes para 211 milhões no Brasil, dá 20,85%. E teve 104 mil mortes confirmadas contra 436 mil, o número oficial do Brasil, o que dá 23,85%. Ou seja, São Paulo está pior do que o país em termos relativos. Para fechar, Serrão. A questão do tratamento preventivo, volto ao termo, preventivo e não precoce. Precoce é ejaculação. Tratamento é preventivo. Vitamina D, medicamentos e alimentos que ajudem o seu fígado a funcionar e uma coisa que médicos falaram que é fundamental, exercício físico. E o tal do fique em casa muitas vezes atrapalhou isso. O pessoal foi impedido de atuar, de ir para suas academias fazer exercício cardiorrespiratório, que é fundamental para se prevenir contra a Covid.